Gustavo Lima estava dirigindo sua caminhonete Ford F-250 prata pelas estradas rurais de Minas Gerais quando viu uma pequena casa que mexeu com seu coração. O que aconteceu depois ninguém esperava. Um gesto simples se transformou em algo que mudaria vidas para sempre. Essa história vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. E era terça-feira, 1º de outubro, exatamente 8h15 da manhã. Gustavo tinha acabado de sair de uma reunião numa propriedade rural próxima a Divinópolis e decidiu passar pelo distrito de Pratinha, onde viveu parte da infância. Ele não planejava parar em lugar nenhum específico, mas quando viu aquela casinha simples de 3 cômodos, com as paredes caiadas meio descascadas, algo dentro dele apertou forte no peito. A casa ficava numa esquina, cercada por um portão de ferro verde meio enferrujado. Tinha um quintal com algumas árvores frutíferas e um pequeno jardim que antes devia ser bem cuidado, mas agora estava meio abandonado. Gustavo estacionou a caminhonete bem em frente e ficou ali parado por alguns minutos, só olhando. Sua mente voltou direto para quando tinha 6 anos e corria por aquele terreiro atrás das galinhas. Dona Domingas estava na cozinha pequena, mexendo numa panela velha de alumínio, quando escutou o ronco do motor. Aos 62 anos, ela tinha acabado de acordar fazia pouco tempo e estava tentando preparar um café da manhã simples. Só que hoje era diferente dos outros dias. Era seu aniversário e ela estava sozinha, como vinha acontecendo nos últimos meses. Ela olhou pela janelinha da cozinha e viu a caminhonete parada. Era um carro bonito, daqueles que ela só via passando na estrada principal. Quando a porta se abriu e saiu um homem alto, de jeans escuro e camisa social branca, ela sentiu o coração acelerar. Mesmo de longe, mesmo depois de tantos anos, ela reconheceu aquela figura na mesma hora. "Meu Deus do céu!" sussurrou, largando a colher que segurava. "Não pode ser." Gustavo caminhou até o portão devagar, observando cada detalhe daquele lugar que foi sua segunda casa. A cerca que antes era toda pintadinha, agora tinha várias partes descascadas. O jardim que Dona Domingas mantinha sempre impecável estava com mato crescido. As janelas que ela limpava toda semana sem falta estavam opacas. Alguma coisa não estava certa. Ele empurrou o portão, que rangeu nas dobradiças. Os passos no chão de cimento fizeram eco no silêncio da manhã. Quando chegou perto da porta da frente, ela já estava ali parada, com os olhos cheios de lágrimas e as mãos tremendo. "Gustavo!" ela disse baixinho, quase num sussurro. "Dona Domingas!" ele respondeu abrindo um sorriso enorme. "A senhora continua igualzinha." Ela não era mentira dele. Dona Domingas continuava com aquele jeito carinhoso de sempre, mas ele notou que ela estava mais magra, com o rosto um pouco mais cansado. Os cabelos grisalhos estavam presos num coque simples, e ela usava um vestido florido meio desbotado, bem parecido com os que usava quando cuidava dele. "Entre, meu filho, entre", ela disse, se afastando da porta. "Nossa, que surpresa, eu não acredito que você está aqui." Gustavo entrou na salinha pequena e simples. Tinha 2 sofás antigos cobertos com capas de crochê, uma televisão pequena em cima de uma mesinha de madeira e algumas plantas em vasos pela casa. Tudo estava limpo, mas ele reparou que faltavam algumas coisas que ele lembrava de quando era criança. Onde estavam os quadrinhos nas paredes? E aquela geladeira pequena que ficava na cozinha? "Senta aí que eu vou fazer um cafezinho", ela disse, se dirigindo para a cozinha. "Deixa eu ajudar a senhora", Gustavo falou, seguindo ela. A cozinha estava mais vazia do que ele lembrava. Tinha apenas uma mesinha pequena com 2 cadeiras, um fogão a gás antigo e uma pia com algumas louças empilhadas. Ele estranhou não ver a geladeira pequena que sempre ficava ali no cantinho. "Não precisa, meu filho. Senta aí que eu cuido de tudo." Enquanto ela preparava o café no coador de pano, Gustavo observava cada movimento dela. Dona Domingas sempre foi uma mulher trabalhadora e independente, mas agora ela parecia mais lenta, mais cuidadosa com cada gesto. E tinha alguma coisa no jeito dela que não estava igual. "A senhora continua fazendo aquele café gostoso?" ele perguntou, tentando puxar conversa. "Ah, faço sim. Pode não estar igual ao de antes, mas ainda sei fazer", ela respondeu sem olhar para ele.
O cheiro do café começou a tomar conta da cozinha. Era o mesmo cheiro de sempre, que trazia lembranças boas da infância dele. Gustavo se sentiu em casa novamente, mas ao mesmo tempo estava preocupado com alguma coisa que não conseguia identificar direito. Dona Domingas, hoje não é aniversário da senhora? Ele perguntou de repente. Ela parou de mexer o café e se virou para ele com os olhos arregalados. Você lembra? Ela disse com a voz embargada. Claro que lembro. 1º de outubro. A senhora sempre fazia bolo de chocolate quando eu era pequeno. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Era como se aquelas palavras tivessem tocado numa ferida muito funda. Fazia mesmo, ela disse enxugando os olhos com a ponta do avental. Fazia mesmo. Gustavo percebeu que havia mexido em alguma coisa dolorida. A reação dela não era só de alegria pela lembrança. Tinha tristeza ali, muita tristeza. E ele começou a entender que aquela visita inesperada talvez fosse mais importante do que ele imaginava. O café ficou pronto e ela serviu em 2 xícaras pequenas de porcelana, das antigas. Eles se sentaram à mesinha da cozinha e ficaram alguns segundos em silêncio, só tomando café. Gustavo estava tentando entender o que tinha mudado naquela casa. Não era só a aparência das coisas, era alguma coisa mais profunda. A senhora está bem? Ele perguntou, olhando diretamente nos olhos dela. Dona Domingas baixou a cabeça e mexeu na xícara sem responder na mesma hora. Quando levantou o olhar para ele, Gustavo viu ali uma mistura de saudade, cansaço e alguma coisa que parecia solidão. Tô sim, meu filho. Tô sim. Mas a resposta dela não convenceu ele nem um pouquinho. Algo estava prestes a mudar naquele dia de aniversário que começou com a surpresa mais inesperada da vida de Dona Domingas. Depois que terminaram o café, Gustavo ficou observando Dona Domingas recolher as xícaras. Ela lavava cada uma com cuidado na pia pequena, mas ele reparou que ela usava apenas água fria. Estranhou porque lembrava que ela sempre gostava de lavar as louças com água quente. Dona Domingas, a senhora não vai ligar o chuveiro para esquentar a água? Ele perguntou. Ela parou de mexer nas xícaras e ficou meio sem jeito. Passou um pano nas mãos e se virou para ele devagar. Ah, não precisa não, meu filho. Água fria tá bom demais. Gustavo não acreditou muito nessa resposta. Conhecia bem ela e sabia que Dona Domingas sempre foi cuidadosa com essas coisas. Alguma coisa estava estranha ali. A senhora quer que eu dê uma olhada no chuveiro? Pode ser que esteja com algum problema, ele ofereceu. Não, tá tudo certo sim. Mas enquanto ela falava isso, Gustavo reparou numa coisa que o deixou preocupado. A casa estava muito escura para um dia de sol como aquele. Normalmente, Dona Domingas deixava todas as janelas abertas para a luz entrar. Hoje, várias estavam fechadas e as que estavam abertas não tinham as lâmpadas acesas. Posso ir no banheiro? Ele pediu. Claro, meu filho. Você sabe onde fica. Gustavo se levantou e caminhou pelo corredor pequeno até o banheiro. Quando tentou acender a luz, o interruptor não funcionou. Voltou para a cozinha com uma expressão séria no rosto. Dona Domingas, a luz do banheiro não está funcionando. Ela baixou a cabeça e mexeu no avental. Ficou calada por alguns segundos até que ele se aproximou e colocou a mão no ombro dela. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou com carinho. Gustavo, é que faz umas 3 semanas que a luz está com problema. Teve uma chuva forte e deu curto na instalação. Desde então não tenho energia elétrica direito. E por que a senhora não chamou um eletricista? Ela olhou para ele com uma mistura de vergonha e tristeza nos olhos. Você sabe como é, meu filho. Essas coisas custam caro e eu tô meio apertada de dinheiro no momento. Gustavo sentiu o peito apertar. Dona Domingas sempre foi uma mulher de muita dignidade que não gostava de pedir ajuda para ninguém. Se ela estava falando sobre problemas financeiros é porque a situação estava realmente difícil. A senhora está vivendo sem luz elétrica há 3 semanas? Tenho uma lamparina ali no quarto e algumas velas. Dou meu jeito. Ele olhou ao redor da casa com outros olhos agora. Por isso a geladeira não estava ligada. Por isso ela estava lavando louça com água fria. Por isso as janelas estavam todas abertas. Era a única forma de ter claridade dentro de casa. E como a senhora está fazendo para guardar comida? Ah, eu compro só o que vou usar no dia. Não dá para guardar mesmo. Gustavo se levantou e começou a caminhar pela casa.
observando melhor cada detalhe. No quarto dela, viu a cama arrumadinha com uma colcha de retalhos que reconheceu da época em que era criança. Na mesinha de cabeceira, uma lamparina apagada e algumas velas derretidas. Na sala, reparou que a televisão pequena estava desligada da tomada. Em cima dela, algumas contas de papel empilhadas. Quando se aproximou para ver melhor, Dona Domingas apareceu rapidinho e tentou pegar os papéis. Isso aí não é nada importante, ela disse. Mas Gustavo já tinha visto o suficiente. Eram contas de luz, água e outras correspondências com carimbos de vencido em vermelho. Dona Domingas, senta aqui comigo, ele disse, indicando o sofá. Vamos conversar direito. Ela se sentou ao lado dele, mexendo nervosa nas mãos. Me conta o que está acontecendo, de verdade. Dona Domingas respirou fundo e começou a falar devagar. Depois que o Sebastião morreu, era meu marido, as coisas ficaram mais difíceis. A aposentadoria é pequenininha, R$ 800. Dá para comer e pagar algumas contas básicas, mas quando aparece algum imprevisto, como a instalação elétrica. O eletricista falou que ia custar R$ 300 para arrumar tudo direito. E eu não tenho esse dinheiro agora. Gustavo ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que estava ouvindo. Dona Domingas, a mulher que cuidou dele como se fosse filho próprio durante os anos mais importantes da infância dele, estava passando dificuldade e ele não sabia de nada. A senhora tem mais algum problema além da luz? Ela hesitou antes de responder. Tem algumas contrinhas atrasadas, mas nada que eu não consiga resolver com o tempo. Que tipo de contas? A luz do mês passado, a água, o IPTU da casinha está vencido há 2 meses. Mas eu estou juntando dinheirinho aos poucos. Como a senhora está juntando dinheiro? Faço uns docinhos para Dona Maria da mercearia. Ela me paga R$ 15 pela fornada. Não é muito, mas ajuda. Gustavo sentiu uma mistura de tristeza e admiração. Tristeza por ver ela naquela situação e admiração pela força e dignidade que ela mantinha mesmo nas dificuldades. Por que a senhora nunca entrou em contato comigo? Ele perguntou. Ah, meu filho, você tem sua vida, suas responsabilidades. Não ia ficar te incomodando com meus problemas pequenos. Problemas pequenos, ele repetiu incrédulo. Dona Domingas, a senhora cuidou de mim quando eu mais precisei. Me ensinou a andar, a falar direito. Me deu carinho quando meus pais viajavam. A senhora foi minha segunda mãe. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, ela disse. Não, a senhora fez muito mais que isso. E agora é minha vez de cuidar. Não quero incomodar, Gustavo, sério mesmo? Não é incômodo, é gratidão. Gustavo se levantou e pegou o celular no bolso. Vou ligar para um eletricista agora mesmo. Não, meu filho, não aceito. Não posso aceitar. Ele parou e olhou para ela. Conhecia bem esse jeito teimoso dela. Dona Domingas sempre teve muito orgulho e nunca gostou de receber favores. Ia precisar encontrar uma forma de ajudar sem ferir a dignidade dela. Então vamos fazer um acordo, ele disse, voltando a se sentar. A senhora vai me deixar resolver o problema da luz e depois nós conversamos sobre como a senhora pode me pagar de volta. Pode ser? Ela olhou para ele desconfiada. Que tipo de pagamento? Vou pensar em alguma coisa. Talvez a senhora possa fazer alguns doces para mim também, ou me ensinar a fazer aquele bolo de chocolate que eu adorava. Um sorriso pequeno apareceu no rosto dela. Você sempre foi teimoso mesmo, ela disse. Aprendi com a melhor professora. Dona Domingas ficou pensando por alguns minutos, mexendo nas mãos. Gustavo sabia que ela estava travando uma batalha interna entre o orgulho e a necessidade. Tá bom, ela disse finalmente. Mas é empréstimo, viu? Eu vou te pagar de volta. Combinado. Gustavo pegou o telefone e começou a procurar eletricistas na região. Enquanto fazia as ligações, Dona Domingas foi até a cozinha e voltou com uma latinha velha de biscoitos. O que é isso? Ele perguntou, cobrindo o telefone. São as economias que eu juntei fazendo docinhos. Tem R$ 42 aqui. É para ajudar a pagar. O coração de Gustavo apertou mais ainda. Ela estava oferecendo todo o dinheiro que tinha conseguido juntar. Ele não imaginava o que vinha pela frente para descobrir mais sobre a vida dela. Gustavo conseguiu falar com um eletricista que prometeu aparecer ali até o meio-dia. Enquanto esperavam, ele e Dona Domingas se sentaram no quintal.
debaixo da sombra da mangueira que ele lembrava de subir quando era criança. A senhora ainda faz aqueles docinhos de goiaba? Ele perguntou, tentando puxar assunto. Faço sim. Aliás, tenho algumas goiabas ali no pé que colhi ontem. Estava pensando em fazer uma fornada hoje mesmo, já que é meu aniversário. Posso ver as goiabas? Dona Domingas se levantou e foi até uma árvore pequena no fundo do quintal. Gustavo a seguiu e viu que ela pegou uma sacola plástica pequena com algumas frutas dentro. Olha só que belezura, ela disse, mostrando as goiabas. Esse pezinho sempre deu fruta boa. Gustavo reparou que a quantidade era pequena. Talvez desse para fazer uma dúzia de docinhos no máximo. E também notou que o quintal, que antes era cheio de plantas e bem cuidado, agora tinha só algumas árvores frutíferas e muito mato. A senhora não planta mais verduras? Ele perguntou. Ah, não tenho muito ânimo para essas coisas. E também sem a mangueira direito para molhar, fica difícil. Eles voltaram para a sombra da mangueira. Gustavo estava observando a casa por fora agora e viu que o telhado tinha algumas telhas meio tortas, como se tivesse chovido dentro em alguma época. Dona Domingas, me conta mais sobre como tem sido depois que seu Sebastião morreu. Ela suspirou fundo e olhou para as próprias mãos. Ah, meu filho, foi muito difícil. Ele que cuidava da parte de conserto da casa, da horta, dos bichinhos que nós criávamos. Eu sempre fui mais de dentro de casa mesmo. Vocês criavam bichos? Criávamos sim. Tinha umas galininhas, 2 porquinhos, até um cachorrinho que chamava Rex. Mas depois que o Sebastião foi embora, não consegui cuidar de tudo sozinha. O que aconteceu com eles? As galinhas eu tive que vender, os porcos também. O Rex, coitadinho, morreu de tristeza mesmo. Acho que sentia falta do Sebastião tanto quanto eu. Gustavo sentiu o peito apertar mais uma vez. A história de Dona Domingas era muito mais triste do que ele imaginou quando chegou ali pela manhã. A senhora fica muito sozinha, então? Fico sim. Só converso mesmo com Dona Maria, a vizinha ali da frente, quando ela vem comprar os docinhos, ou quando passo na mercearia dela. Enquanto conversavam, uma mulher de uns 70 anos apareceu no portão. Era baixinha, com cabelos todos brancos presos num coque, vestindo uma saia escura e uma blusa de manga comprida. Domingas! Ela gritou do portão. Tudo bem aí? Pode entrar, Dona Maria. Dona Domingas respondeu. A mulher entrou no quintal caminhando devagar e parou quando viu Gustavo. Opa, tem visita, ela disse meio ressabiada. Dona Maria, este aqui é o Gustavo. Lembra que eu já falei dele para a senhora? O menino que eu cuidava quando era pequeno? A mulher abriu os olhos grandes. O menino que virou cantor famoso? Esse mesmo, Gustavo disse, se levantando para cumprimentar ela. Nossa senhora, que alegria, Dona Maria disse, apertando a mão dele. A Domingas falava tanto de você quando você era pequeno, e depois, quando começou a aparecer na televisão, ela ficava toda orgulhosa contando para todo mundo que tinha cuidado de você. Gustavo olhou para Dona Domingas, que estava meio sem jeito com o comentário da vizinha. É verdade isso? Ele perguntou. Ah, deixa de bobagem. Dona Domingas respondeu, ficando vermelha. Verdade nada. Dona Maria continuou. Toda vez que tocava música sua na rádio, ela aumentava o volume e abria todas as janelas para o pessoal da rua escutar. Dizia que tinha ajudado a criar um artista famoso. Gustavo ficou emocionado com aquela revelação. Dona Domingas sempre acompanhou a carreira dele de longe. Sempre torceu por ele. E ele nem sabia. Dona Maria, ele disse, a senhora conhece bem a situação aqui da casa. A vizinha olhou para Dona Domingas como se estivesse pedindo permissão para falar. Dona Domingas fez um sinal meio hesitante com a cabeça. Conheço sim, Dona Maria respondeu. E posso falar que está preocupante. Desde que o Sebastião morreu, a coitada aqui vem passando cada dificuldade. Que tipo de dificuldade? Além da questão do dinheiro que ela já deve ter contado, tem a solidão também. Às vezes eu passo aqui e encontro ela chorando, sentadinha aí nessa mesma cadeira. Dona Domingas tentou interromper. Dona Maria, não precisa... Precisa sim, Domingas. O menino precisa saber. Você não come direito há meses. Quando eu trago alguma comidinha, você fica toda agradecida, como se fosse um favor imenso, sendo que a vida toda você foi de ajudar todo mundo daqui da rua. Gustavo estava ouvindo cada palavra com atenção total.
A situação era muito mais séria do que Dona Domingas tinha deixado transparecer. E tem outra coisa, Dona Maria continuou. Apareceu um homem aqui semana passada, um tal de Jonas, querendo comprar a casa. Falou que pagava 20 mil reais à vista. 20 mil reais? Gustavo repetiu surpreso. É muito pouco, Dona Maria confirmou. Essa casinha vale pelo menos o dobro disso. Mas ele ficou pressionando ela, falando que era a única chance de resolver os problemas de dinheiro. Gustavo olhou para Dona Domingas. A senhora está pensando em vender a casa? Ela baixou a cabeça e demorou para responder. Gustavo, eu não sei mais o que fazer. As contas estão acumulando e eu não tenho como pagar. Se eu vender a casa, pelo menos quito tudo. E ainda sobra um dinheirinho para eu me virar. E vai morar onde? Tenho uma prima em Belo Horizonte que disse que eu posso ficar lá. Ela tem um quartinho pequeno no fundo da casa e precisa de alguém para ajudar com os serviços domésticos. Não é de graça, mas é melhor que ficar aqui passando necessidade. Gustavo ficou em silêncio por alguns minutos. A ideia de Dona Domingas vendendo a casa onde viveu a vida toda, onde cuidou dele durante anos, onde construiu todas as memórias com o marido para ir morar de favor numa cidade grande, mexeu profundamente com ele. Quando esse Jonas vai voltar? Ele perguntou. Ele disse que volta amanhã para saber da resposta. A senhora já decidiu alguma coisa? Dona Domingas olhou para ele com os olhos marejados. Tô quase decidindo que sim. Não vejo outra saída. Naquele momento, Gustavo ouviu o barulho de um carro parando na frente da casa. Era o eletricista que tinha conseguido vir mais cedo do que prometeu. Chegou o eletricista, ele disse. Vou conversar com ele sobre o problema da luz. Mas enquanto se levantava para atender o homem, a mente de Gustavo estava trabalhando em velocidade máxima. Ele precisava encontrar uma solução que fosse além da questão elétrica. Dona Domingas não podia vender aquela casa por 20 mil reais para um especulador. Não podia ir morar de favor em Belo Horizonte. Não podia terminar a vida longe do lugar onde sempre viveu. Boa tarde, o eletricista cumprimentou quando Gustavo abriu o portão. Eu vim por causa do problema na instalação elétrica. Isso mesmo. Por favor, entra. Enquanto mostrava a casa para o eletricista, explicando onde estava o problema, Gustavo pensava em como resolver não só a questão da luz, mas toda a situação de Dona Domingas. Ele tinha dinheiro suficiente para resolver tudo imediatamente, mas conhecia bem ela e sabia que não aceitaria caridade de forma alguma. O eletricista examinou a instalação e confirmou que o problema era simples de resolver, mas precisava trocar alguns fios e refazer 2 conexões na caixa de energia. Quanto vai custar? Gustavo perguntou. 350 reais, incluindo material e mão de obra. Posso fazer hoje mesmo se quiserem. Pode fazer. Eu pago agora. Enquanto o eletricista começava o trabalho, Gustavo voltou para o quintal, onde Dona Domingas e Dona Maria continuavam conversando. Uma descoberta chegaria em breve e ele ainda não sabia que esta descoberta mudaria completamente os rumos daquele dia de aniversário inesquecível. O eletricista trabalhou por cerca de 1h30. Durante esse tempo, Gustavo, Dona Domingas e Dona Maria ficaram conversando no quintal. O barulho da furadeira e do martelo ecoava pela casa pequena, mas para Dona Domingas, aquele som representava esperança. Faz tanto tempo que não escuto barulho de concerto aqui em casa, ela comentou. Desde que o Sebastião morreu, tudo que quebra fica quebrado mesmo. Gustavo aproveitou para perguntar mais sobre a vida dela. Dona Domingas, a senhora sempre gostou de fazer artesanato, não é? Lembro que quando eu era criança, a senhora sempre estava mexendo com linha, agulha. Gosto, sim. Aliás, ainda faço algumas coisinhas. Nada demais. Que tipo de coisa? Ah, umas toalhinhas bordadas, alguns tapetinhos de crochê. Coisa simples. Dona Maria se animou com o assunto. Simples coisa nenhuma. Domingas, mostra para ele aquelas peças lindas que você tem guardadas no quarto. Dona Maria, deixa de bobagem. Dona Domingas respondeu, ficando sem jeito. Bobagem nada, Gustavo, você precisava ver. Essa mulher aqui tem um talento incrível. Faz umas peças de artesanato que parecem obra de arte. Gustavo ficou curioso. Posso ver, Dona Domingas? Ela hesitou por alguns segundos, mexendo no avental. São coisas velhas, sem importância. Por favor, eu adoraria ver. Finalmente, ela cedeu. Tá bom, mas não é nada demais, viu?
Eles se levantaram e foram até o quarto dela. Dona Domingas abriu um baú antigo de madeira que ficava no pé da cama. O cheiro de naftalina se espalhou pelo cômodo quando ela levantou a tampa. "Olha só", ela disse, tirando algumas peças cuidadosamente. Gustavo ficou impressionado com o que viu. Eram toalhas de mesa bordadas à mão com detalhes incríveis, jogos americanos com desenhos delicados, caminhos de mesa com trabalhos em crochê que pareciam renda francesa. Cada peça era uma obra de arte. "Dona Domingas, isso aqui é trabalho profissional", ele disse, pegando uma toalha com bordado de flores. "Quanto tempo a senhora demora para fazer uma peça dessas?" "Ah, depende. Uma toalhinha simples leva uns 15 dias mexendo um pouquinho de tarde, depois que termino os afazeres da casa. Uma mais elaborada pode levar um mês ou mais." "E a senhora tem quantas peças prontas?" Dona Domingas começou a tirar mais coisas do baú. Tinha pelo menos 20 peças diferentes, toalhas de vários tamanhos, jogos americanos, caminhos de mesa, guardanapos bordados e até algumas colchas de retalhos que eram verdadeiros trabalhos artísticos. "Nossa", Gustavo disse, examinando uma colcha colorida. "Isso aqui vale muito dinheiro." "Não exagera, meu filho. Não estou exagerando, não. Esse tipo de trabalho artesanal feito à mão com essa qualidade vale uma fortuna nas lojas de decoração." Dona Maria concordou. "É isso que eu sempre falo para ela. Mas ela nunca quis vender nada." "Por que não?" Gustavo perguntou. Dona Domingas juntou as peças devagar, como se cada uma fosse preciosa. "Porque isso aqui é meu hobby, meu passatempo. Não é mercadoria. Eu fazia essas coisas pensando em usar na minha casa, ou para dar de presente para pessoas especiais. Mas a senhora poderia fazer outras peças para vender. Com esse talento, daria para ter uma renda extra boa. Quem ia comprar essas coisas aqui em Pratinha? O pessoal daqui é simples, não tem dinheiro para gastar com bordado." Gustavo ficou pensando enquanto Dona Domingas guardava tudo de volta no baú. A situação estava se tornando cada vez mais clara para ele. Dona Domingas tinha um talento excepcional, mas estava desperdiciando porque não sabia o valor real do que produzia. Naquele momento, o eletricista apareceu na porta do quarto. "Pronto, pessoal, já terminei tudo aqui. Podem testar as luzes." Eles voltaram para a sala. Dona Domingas foi até o interruptor da parede e, quando acendeu a lâmpada, seus olhos se encheram de lágrimas. "Meu Deus", ela sussurrou. "Há tanto tempo que não via luz elétrica nesta casa." Foram testando todos os cômodos. A luz do banheiro funcionou perfeitamente, a da cozinha também. E quando ela ligou a geladeira pequena, o motor ronronou baixinho, indicando que estava voltando a funcionar. "Agora sim", ela disse, sorrindo pela primeira vez desde que Gustavo chegou. "Agora parece que a casa voltou a viver." O eletricista cobrou os R$ 350 combinados. Gustavo pagou na hora, e quando Dona Domingas tentou dar os R$ 42 da latinha de biscoitos, ele recusou. "Pode guardar esse dinheiro para outras coisas que a senhora precisar. Mas nós combinamos. Nós vamos conversar sobre isso depois. Por enquanto, fica assim." Depois que o eletricista foi embora, os três se sentaram na sala. Dona Domingas não conseguia parar de acender e apagar as luzes, como uma criança brincando com um brinquedo novo. "Não acredito que está funcionando de novo", ela repetia. Gustavo aproveita o momento de alegria dela para voltar ao assunto do artesanato. "Dona Domingas, eu quero fazer uma proposta para a senhora." "Que tipo de proposta?" "Quero comprar todas essas peças que a senhora tem guardadas no baú." Ela o olhou espantada. "Comprar por quê? Para que você quer essas coisas?" "Porque são lindas, porque têm valor, e porque quero ajudar a senhora de um jeito que não seja favor." "Gustavo, essas peças não são para vender. Eu fiz para mim, para minha casa." "Mas a senhora mesma disse que são coisas que não usa. Ficam guardadas no baú. E eu tenho uma casa grande em Goiânia que precisa de decoração boa, com peças especiais." Dona Maria apoiou a ideia. "Domingas, aceita logo essa oportunidade. É uma forma de você ganhar um dinheiro honesto, vendendo o fruto do seu trabalho." Dona Domingas ficou pensando, claramente dividida entre a necessidade e o apego às peças. "Quanto você pagaria?" ela perguntou timidamente. Gustavo pensou rápido. Precisava oferecer um valor que fosse justo pelo trabalho dela, mas que também ajudasse com os problemas financeiros, sem ser tão alto que parecesse esmola.
Vou avaliar cada peça direitinho e pago o preço justo de mercado. Mas estou falando de pelo menos R$ 5.000 pelo conjunto todo. Os olhos de Dona Domingas arregalaram. R$ 5.000? No mínimo, talvez mais, dependendo do que tiver lá. Ela ficou em silêncio por vários minutos. R$ 5.000 era mais do que sua aposentadoria de 6 meses junta. Você não está falando isso só para me ajudar? Estou falando porque é verdade. Esse tipo de artesanato feito à mão vale muito dinheiro. A senhora só não sabia disso. Dona Maria concordou novamente. Aceita, Domingas. É sua chance de resolver os problemas sem precisar vender a casa. Dona Domingas olhou para Gustavo com uma mistura de gratidão e receio no olhar. E se eu aceitar, como vai ser? Simples. A senhora me mostra tudo que tem pronto. Eu avalio cada peça, a gente faz um preço justo e eu pago na hora. Na hora? Na hora. Dinheiro em espécie. Ela respirou fundo. E depois? Depois a senhora pode continuar fazendo novas peças para mim. Se quiser, claro. Posso encomendar algumas coisas específicas que preciso para minha casa. O silêncio tomou conta da sala por alguns minutos. Dona Domingas estava claramente processando a proposta, calculando mentalmente quantos problemas aquele dinheiro resolveria. Posso pensar um pouquinho? Ela perguntou. Claro, não tem pressa. Mas Gustavo sabia que o tempo estava contando. O tal Jonas voltaria no dia seguinte para saber sobre a venda da casa. Se Dona Domingas tivesse uma alternativa financeira, talvez repensasse a decisão. O momento decisivo se aproximava e ele precisava estar preparado para a próxima conversa. Dona Maria precisou ir embora para preparar o almoço para o marido, mas antes de sair, deu um conselho para Dona Domingas. Pensa bem nessa oportunidade, Domingas. Não é todo dia que aparece uma chance dessas. Depois que a vizinha saiu, Gustavo e Dona Domingas ficaram sozinhos na casa que agora estava novamente iluminada. Ela se dirigiu para a cozinha e abriu a geladeira pequena que estava funcionando perfeitamente. Que alegria, ela disse, passando a mão na porta do eletrodoméstico. Parece até sonho. A senhora quer que eu vá comprar algumas coisas para colocar aí dentro? Gustavo ofereceu. Não precisa, meu filho. Já me ajudou demais hoje. Dona Domingas, não é ajuda, é carinho. É gratidão por tudo que a senhora fez por mim. Ela se apoiou na mesinha da cozinha e olhou para ele com seriedade. Gustavo, eu preciso falar uma coisa para você. Quando você era pequeno e ficava aqui em casa, seus pais me pagavam para cuidar de você. Era meu trabalho. E daí? Eu fiz aquilo porque era pago para fazer. Não foi favor. Gustavo se aproximou dela e segurou suas mãos. Dona Domingas, a senhora acha mesmo que eu não sei a diferença entre quem cuida por dinheiro e quem cuida por amor? Ela baixou a cabeça. Eu recebia para cuidar de você, sim. Mas nem todo o dinheiro do mundo pagaria o carinho que eu sentia. A senhora me tratava como se eu fosse seu neto de verdade. Porque você era como um neto para mim. Então por que agora a senhora não deixa esse neto cuidar um pouco dela? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Dona Domingas. Porque eu tenho orgulho, meu filho. Sempre fui uma mulher trabalhadora, independente. Não gosto de depender dos outros. Não é dependência, é troca. A senhora me oferece o artesanato dela. Eu pago pelo trabalho. É negócio, não é favor. Ela ficou pensando por alguns minutos, enxugando os olhos com a ponta do avental. Deixa eu te mostrar direitinho tudo que eu tenho. Ela disse finalmente. Eles voltaram para o quarto e Dona Domingas abriu novamente o baú. Desta vez, ela tirou cada peça com cuidado, explicando quando e como havia feito cada uma. Esta aqui eu terminei mês passado, ela disse, mostrando uma toalha de mesa redonda com bordado de rosas vermelhas. Levei quase 2 meses trabalhando nela. É linda demais, Gustavo disse, examinando os detalhes. Parece obra de museu. Esta outra é mais antiga. Fiz no ano passado para colocar na mesa da sala, mas nunca usei. Ficou guardada aqui. Era um jogo americano de 6 peças, cada uma com um bordado diferente representando frutas brasileiras. Manga, abacaxi, uva, maçã, pera e banana. O trabalho era tão delicado que parecia pintura. Dona Domingas, a senhora tem noção de quanto tempo de trabalho representa tudo isso? Não sei, nunca parei para calcular. Gustavo começou a fazer cálculos mentalmente. Se cada peça levava entre 15 dias e 2 meses para ficar pronta, e ela tinha mais de 20 itens guardados,
Aquilo representava anos de trabalho dedicado. Vou fazer uma proposta melhor para a senhora, ele disse. Primeiro, vou pagar R$6.000 por tudo que está pronto aqui. Segundo, se a senhora quiser continuar fazendo peças novas para mim, pago R$200 por cada toalha simples, 400 pelas mais elaboradas e 300 pelos jogos americanos. Dona Domingas quase deixou cair a peça que estava segurando. R$200 por uma toalha? É o preço justo. A senhora sabe quanto custa uma toalha bordada à mão numa loja de decoração em Belo Horizonte ou Goiânia? Não sei. Entre R$300 e R$500. E olha que nem sempre a qualidade é igual à da senhora. Ela se sentou na beirada da cama, claramente processando as informações. Se eu conseguir fazer 2 toalhas por mês, ia dar R$400 extras, ela calculou em voz alta. Exato. Mais a aposentadoria ia dar R$1.200 por mês. Dá para viver tranquila. E o Jonas não precisaria comprar minha casa. Não precisaria mesmo. Dona Domingas ficou em silêncio por quase 10 minutos, olhando para as peças espalhadas na cama. Gustavo respeitou o tempo de reflexão dela, entendendo que era uma decisão importante. Tem uma coisa que me incomoda, ela disse finalmente. Que coisa? Como eu vou saber que você não está pagando esse preço só para me ajudar? Como vou ter certeza de que é o valor real do meu trabalho? Gustavo pensou na pergunta. Era importante para a dignidade dela ter certeza de que não estava recebendo caridade disfarçada. Vou fazer o seguinte, vou tirar foto de algumas peças e mandar para uma amiga minha, que tem loja de decoração em Goiânia. Ela vai me falar quanto pagaria por cada uma. Se o preço dela for menor que o meu, a gente ajusta para o que ela falar. Se for maior, mantém o meu. Pode ser? Os olhos de Dona Domingas se iluminaram. Assim eu fico tranquila. Vou saber que estou recebendo o preço certo. Gustavo pegou o celular e começou a fotografar algumas peças. Escolheu 3 toalhas diferentes, um jogo americano e um caminho de mesa. As fotos ficaram muito boas, mostrando todos os detalhes do bordado. Vou mandar para ela agora e pedir para responder hoje mesmo. Combinado? Combinado. Eles guardaram tudo de volta no baú e voltaram para a sala. Gustavo enviou as fotos pelo WhatsApp para Mariana, dona de uma loja chamada Casa em Arte em Goiânia, explicando a situação sem mencionar nomes. A resposta veio mais rápido do que ele esperava. O telefone dele tocou e era Mariana ligando. Gustavo, de onde você tirou essas peças? Esse trabalho é excepcional. De uma artesã aqui do interior de Minas. Por quê? Cara, isso aqui é trabalho de primeira qualidade. Eu pagaria facilmente R$300 pela toalha simples, 600 pelas mais elaboradas e 400 pelo jogo americano. Gustavo olhou para Dona Domingas, que estava prestando atenção na conversa. Tem certeza desses valores? Absoluta. Aliás, se ela fizer mais peças, eu compro tudo. Esse nível de artesanato é difícil de encontrar. A clientela aqui de Goiânia paga bem por coisas assim. Vou conversar com ela e te retorno. Por favor. E se der, pede para ela fazer umas peças com motivos natalinos. Tô precisando para as vendas de dezembro. Gustavo desligou o telefone e se virou para Dona Domingas. Ouviu a conversa? Ouvi. Os preços que ela falou são maiores que os meus. Isso significa que o valor que ofereci é até conservador. Dona Domingas colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Eu não acredito, ela disse entre as lágrimas. Não acredito que meu trabalho vale tudo isso. Vale sim. Vale ainda mais porque é feito com carinho. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para o quintal onde tinham conversado pela manhã. Se eu aceitar sua proposta, não vou precisar vender a casa. Não vai mesmo. Posso quitar todas as contas atrasadas. Pode. E ainda vai sobrar dinheiro para eu me organizar direito. Vai sobrar sim. Ela se virou para ele com um sorriso no rosto. Então eu aceito. Aceito sua proposta. Gustavo sentiu uma alegria imensa no peito. Tinha encontrado uma forma de ajudar Dona Domingas que respeitava a dignidade dela e valorizava realmente o talento que ela tinha. Tem mais uma coisa, ele disse. O quê? A Mariana da loja disse que se a senhora fizer peças com motivos natalinos, ela compra tudo para as vendas de dezembro. Os olhos de Dona Domingas se arregalaram. Ela compraria mesmo? Compraria. Posso dar o contato dela para a senhora conversar direto. Nossa, não acredito.
Depois de tanto tempo achando que meu artesanato não tinha valor, descubro que posso ganhar a vida com isso. Eles se abraçaram forte. Gustavo estava emocionado por ter encontrado a solução perfeita, e Dona Domingas estava radiante por descobrir que tinha um talento valioso que poderia mudar sua situação financeira. Uma surpresa estava por vir, porque ainda havia detalhes sobre aquele dia que nenhum dos dois imaginava. O melhor ainda estava para acontecer naquele aniversário que começou com lágrimas e dificuldades. Já passava das 2 horas da tarde, quando Gustavo sugeriu que fossem almoçar. Dona Domingas abriu a geladeira que estava funcionando novamente e viu que tinha apenas alguns ovos, um resto de queijo e algumas verduras meio murchas. "Posso fazer um omelete simples?" ela ofereceu. "Que nada, hoje é seu aniversário. Vou comprar um almoço especial para a gente. Tem algum restaurante aqui perto?" "Tem a Dona Conceição que faz marmita. Fica ali na rua de cima." "Vamos lá então." Eles caminharam pelas ruas de terra do distrito. Gustavo observava as casas simples, os quintais com árvores frutíferas, as pessoas sentadas nas varandas aproveitando a tarde de terça-feira. Era um mundo completamente diferente da correria de sua vida artística. "Sabe o que eu sinto quando ando por essas ruas?" ele disse para Dona Domingas. "O quê?" "Paz. Uma paz que eu não encontro em nenhum outro lugar." "Você sente falta desses tempos?" "Sinto sim. Às vezes acordo de madrugada, no meio da correria dos shows, das viagens, e fico pensando nesta vida simples daqui." Dona Domingas parou de caminhar e olhou para ele. "Mas você conseguiu realizar seus sonhos, meu filho. Virou um artista famoso, reconhecido no país inteiro." "Consegui sim, e sou muito grato por isso. Mas às vezes, a fama traz uma solidão que é difícil de explicar." "Como assim?" "É difícil saber quem gosta de você pela pessoa que você é, ou pelo que você representa. Quem quer sua amizade de verdade e quem quer algum tipo de vantagem." Eles chegaram na casa da Dona Conceição, uma mulher de 50 e poucos anos que preparava marmitas para o pessoal do distrito. Quando ela viu Gustavo, ficou meio sem jeito. "Dona Domingas, seu visitante é o Gustavo, Dona Conceição. O menino que eu cuidava quando era pequeno." "O cantor?" ela perguntou baixinho. "Esse mesmo." "Nossa Senhora, que honra!" Gustavo cumprimentou Dona Conceição com naturalidade, sem pose alguma. Perguntou que comida ela tinha pronta e escolheu o melhor que havia: frango ensopado com quiabo, arroz, feijão tropeiro e couve refogada. "Faz 2 marmitas caprichadas, Dona Conceição. Hoje é aniversário da Dona Domingas e a gente vai comemorar." "Aniversário?" Dona Conceição exclamou. "Nossa, Domingas, por que você não falou? Parabéns!" Dona Domingas ficou meio sem jeito com a atenção. "Obrigada, Conceição." "Quantos anos você está fazendo?" 62. "E que presente especial, né? Receber a visita desse menino que a gente via crescer aqui e agora está famoso no Brasil inteiro." Enquanto Dona Conceição preparava as marmitas, Gustavo conversava com naturalidade sobre a vida no distrito, perguntando sobre pessoas que conheceu na infância, sobre mudanças no lugar. Dona Domingas observava como ele se comportava de forma simples e genuína, sem nenhuma arrogância. "Pronto," Dona Conceição disse, entregando 2 marmitas bem recheadas. "Vocês vão levar ou vão comer aqui mesmo?" "Vamos levar para a casa da Dona Domingas," Gustavo respondeu. "Quanto fica?" "Ah, não cobra não," Dona Conceição disse sem jeito. "Como assim não cobra?" "É que você é famoso e é aniversário dela." Gustavo entendeu que Dona Conceição estava tentando agradar por causa de sua fama, e isso o incomodou. Era exatamente o tipo de situação que ele mencionou sobre a dificuldade de saber quando as pessoas agiam naturalmente ou por interesse. "Dona Conceição, eu insisto em pagar. Quanto custam 2 marmitas normalmente?" R$ 15 cada uma. "Então aqui estão R$ 30. E muito obrigado pela comida." Ele entregou o dinheiro e pegou as marmitas. No caminho de volta, Dona Domingas comentou: "Você viu como ela ficou sem jeito por causa da sua fama?" "Vi, e não gosto disso. Prefiro quando as pessoas me tratam normal, como a senhora sempre fez. É que você sempre foi um menino simples. A fama não mudou isso. Espero que não tenha mudado mesmo." Quando chegaram em casa, eles armaram uma mesinha no quintal, debaixo da sombra da mangueira.
Dona Domingas trouxe 2 cadeiras da sala e eles se sentaram para almoçar como se fossem uma família normal. Fazia tempo que eu não almoçava com tanta tranquilidade, Gustavo disse, provando o frango ensopado. E eu fazia tempo que não tinha companhia para uma refeição. A senhora sempre come sozinha? Sempre. Desde que o Sebastião morreu, é só eu e o silêncio desta casa. Gustavo sentiu o peito apertar mais uma vez. Imaginar Dona Domingas fazendo todas as refeições sozinha, conversando apenas com ela mesma, mexia profundamente com ele. Isso vai mudar agora, ele disse. Como assim? Com o negócio do artesanato dando certo, a senhora vai ter mais movimento. Vai vir gente comprar as peças, a dona Mariana da loja pode até vir aqui conhecer o trabalho pessoalmente. Você acha? Tenho certeza. Talento como o da senhora não fica escondido por muito tempo. Eles terminaram o almoço e ficaram conversando no quintal. Gustavo contou sobre a rotina corrida de shows, viagens, hotéis e aeroportos. Dona Domingas falou sobre os pequenos prazeres da vida no interior. O canto dos passarinhos de manhã, o cheiro das flores do ipê, o gosto da fruta colhida no pé. Gustavo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você é feliz? A pergunta pegou ele desprevenido. Ficou pensando por alguns minutos antes de responder. Sou grato pela vida que tenho. Realizado profissionalmente. Mas feliz é uma palavra complicada. Por quê? Porque às vezes eu sinto que estou vivendo a vida que outras pessoas esperam que eu viva. Não necessariamente a vida que eu quero viver. E que vida você quer viver? Gustavo olhou ao redor do quintal. Observou as árvores, a paz daquele lugar, a companhia simples e genuína de Dona Domingas. Uma vida mais simples, com mais momentos como este. Com pessoas verdadeiras que gostam de mim pelo que eu sou, não pelo que eu represento. E por que você não vive essa vida? Porque tenho compromissos, responsabilidades, uma carreira para manter, pessoas que dependem do meu trabalho, fãs que esperam que eu continue fazendo música. Mas isso não impede você de ter momentos simples também. É verdade. Talvez eu precise procurar mais esses momentos. Dona Domingas se levantou e foi até o pé de goiaba. Colheu algumas frutas maduras e voltou para a mesa. Prova esta goiaba, ela disse, oferecendo uma fruta. Foi colhida agora há pouco. Gustavo mordeu a goiaba e o sabor doce e perfumado explodiu na boca dele. Nossa, que gosto maravilhoso! É diferente da goiaba que você compra no supermercado, né? Totalmente diferente. É mais doce, mais perfumada. Porque é natural. Não tem conservante, não tem química. Cresceu no tempo dela, no ritmo da natureza. Gustavo entendeu a metáfora. A senhora está me dando uma lição de vida através de uma goiaba, ele disse sorrindo. Tô sim. Às vezes a gente se complica tanto que esquece dos prazeres simples. É verdade. Naquele momento, eles escutaram uma batida no portão. Dona Domingas se levantou para ver quem era e voltou acompanhada de um homem de uns 40 anos, magro, vestindo calça jeans e camisa social meio amarrotada. Gustavo, este aqui é o Jonas, ela disse. O homem que queria comprar a casa por R$20.000 tinha chegado um dia antes do combinado. Gustavo se levantou para cumprimentá-lo, mas já estava preparado para uma conversa que mudaria completamente os rumos daquela negociação. Tudo mudaria nos próximos minutos. E nem Jonas imaginava que tipo de surpresa o esperava naquela casa, onde um cantor famoso acabava de descobrir o verdadeiro valor da vida simples. Jonas se aproximou da mesinha onde estavam sentados, com um sorriso meio forçado. Gustavo percebeu imediatamente que o homem tinha alguma coisa de falso no jeito de falar e se comportar. Dona Domingas, vim buscar sua resposta sobre a casa, Jonas disse, sem cumprimentar Gustavo direito. Espero que tenha pensado bem na minha proposta. Jonas, este aqui é o Gustavo. Lembra que eu falei dele para você? Jonas olhou para Gustavo meio desconfiado. Ah, sim. O rapaz que a senhora cuidava quando era criança. Isso mesmo, Gustavo respondeu, se levantando para cumprimentá-lo. Jonas apertou a mão dele rapidamente, claramente sem interesse em puxar conversa. Bom, vamos direto ao assunto então. Dona Domingas, decidiu vender a casa ou não? Gustavo não gostou nada do tom de pressão que o homem estava usando. Era como se ele estivesse apressando uma decisão importante sem dar tempo para ela pensar direito. Na verdade, Jonas, Dona Domingas começou,
Aconteceram algumas mudanças hoje. Que tipo de mudanças? Ele perguntou, franzindo a testa. Descobri que posso resolver meus problemas financeiros de outra forma. Não vou precisar vender a casa. O rosto de Jonas mudou completamente. A expressão amigável desapareceu e foi substituída por uma cara de irritação mal disfarçada. Como assim não vai precisar vender? Ontem a senhora estava desesperada para resolver as dívidas. E hoje encontrei uma solução melhor. Jonas olhou para Gustavo com suspeita. Que solução? Gustavo decidiu entrar na conversa. Dona Domingas descobriu que o artesanato dela tem um valor comercial muito bom. Vai conseguir uma renda extra vendendo as peças que ela faz. Artesanato? Jonas repetiu, com desprezo na voz. A senhora vai viver de artesanato? Isso não dá dinheiro nenhum. A forma como ele falou irritou Gustavo profundamente. Era claro que Jonas estava desvalorizando propositalmente o trabalho de Dona Domingas para forçar a venda da casa. Na verdade, dá sim, Gustavo rebateu. E dá mais do que os 20 mil reais que você ofereceu pela casa. Jonas se virou para ele com uma expressão nada amigável. Desculpa, mas essa conversa é entre eu e a Dona Domingas. Não tem nada a ver com você. Tem sim, porque sou eu quem vai comprar o artesanato dela. Ah, entendi, Jonas disse, com um sorriso sarcástico. O rapaz rico chegou aqui e quer brincar de salvador da pátria. Gustavo sentiu o sangue ferver. O tom de deboche do homem estava passando de todos os limites. Não é brincadeira. É reconhecimento de um trabalho de qualidade. Reconhecimento coisa nenhuma, Jonas continuou. Você está pagando por esse artesanato porque quer ajudar ela, não porque vale alguma coisa de verdade. Dona Domingas tentou intervir. Jonas, o Gustavo mostrou para uma lojista de Goiânia. Lojista de Goiânia? Ele interrompeu. Que história é essa? Gustavo pegou o celular e mostrou as mensagens trocadas com Mariana. Olha aqui. Esta é uma empresária do ramo de decoração. Ela avaliou o trabalho da Dona Domingas e confirmou os preços. Jonas olhou as mensagens por cima, claramente irritado. Isso aqui não prova nada. Qualquer um pode mandar mensagem falsa. A paciência de Gustavo se esgotou completamente. Escuta aqui, Jonas. Não sei que tipo de jogo você está jogando, mas a casa não está mais à venda. Dona Domingas tomou sua decisão. A decisão não é sua, é dela, Jonas disse apontando para Dona Domingas. E eu tenho certeza de que quando a novidade passar, quando você for embora e ela voltar para a realidade, vai perceber que precisa do dinheiro da casa, sim. Dona Domingas se levantou da cadeira com uma firmeza que surpreendeu os dois homens. Jonas, muito obrigada pela proposta, mas não tenho interesse em vender minha casa. A senhora tem certeza disso? Ele insistiu. Porque depois não venha chorar quando as contas acumularem de novo. Gustavo deu um passo à frente. Acho melhor você ir embora agora. E quem é você para me mandar embora? Sou alguém que não vai aceitar que desrespeitem a Dona Domingas na casa dela. Jonas ficou em silêncio por alguns segundos, claramente avaliando a situação. Percebeu que não ia conseguir pressionar Dona Domingas com Gustavo ali. Tá bom, ele disse, tentando disfarçar a raiva. Mas deixo minha proposta em aberto. Quando a senhora mudar de ideia, é só me ligar. Não vou mudar de ideia, Dona Domingas disse com firmeza. Veremos, Jonas murmurou, caminhando em direção ao portão. Depois que ele saiu, um silêncio pesado tomou conta do quintal. Dona Domingas se sentou novamente, visivelmente abalada pela tensão da conversa. Que homem desagradável, ela disse. Ele estava claramente tentando te pressionar para aceitar um preço injusto, Gustavo observou. Por que ele insistiu tanto? Não entendo. Gustavo tinha suas suspeitas sobre as verdadeiras intenções de Jonas, mas não quis preocupar Dona Domingas mais do que ela já estava. O importante é que a senhora não vendeu a casa por um valor baixo. Tomou a decisão certa. Você tem certeza de que esse negócio do artesanato vai dar certo mesmo? Tenho certeza absoluta. E sabe por quê? Por quê? Porque além da Mariana da loja, posso apresentar o trabalho da senhora para outros compradores também. Tenho vários amigos que se interessariam por peças artesanais de qualidade. Dona Domingas sorriu pela primeira vez desde que Jonas chegou. Não acredito que meu hobby pode virar minha salvação. Pode e vai virar. A senhora só precisava de alguém para mostrar o valor do que fazia. Eles voltaram a se sentar na mesa, mas o clima estava diferente agora.
A visita de Jonas tinha criado uma tensão que ainda pairava no ar. Gustavo, posso te fazer um pedido? Claro. Se por acaso esse negócio não der certo, se eu não conseguir ganhar dinheiro suficiente com o artesanato, você me promete que não vai se sentir obrigado a me ajudar? Por que a senhora está falando isso? Porque não quero que você se sinta responsável por mim. Você já fez demais hoje. Gustavo segurou a mão dela sobre a mesa. Dona Domingas, a senhora é uma mulher inteligente e talentosa. Não precisa se preocupar com fracasso. O que a senhora faz é lindo e tem valor. As pessoas vão querer comprar. E se não quiserem, vão querer. Mas mesmo que não quisessem, a senhora nunca estaria sozinha. Não por minha causa, mas porque quem ama não abandona. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela novamente. Eu te amo, como se você fosse meu neto de verdade, ela disse. E eu amo a senhora, como se fosse minha avó de verdade. Eles se abraçaram forte ali no quintal, debaixo da sombra da mangueira. Era um momento de pura emoção, sem nada artificial ou forçado. Apenas o carinho genuíno entre duas pessoas que se importavam uma com a outra. Quando se separaram do abraço, Gustavo teve uma ideia que mudaria ainda mais aquele dia especial. Dona Domingas, que horas a senhora nasceu? Por volta das 6 horas da tarde. Por quê? Gustavo olhou o relógio. Eram 3h15 da tarde. Porque ainda temos algumas horas de aniversário pela frente. E eu quero fazer uma surpresa especial para a senhora. Que tipo de surpresa? É surpresa. Não posso contar. O inesperado estava acontecendo. E Dona Domingas não fazia ideia de que o melhor presente de aniversário de sua vida ainda estava por vir naquelas próximas horas. Gustavo se levantou da mesa e pegou as chaves da caminhonete. Dona Domingas, preciso sair rapidinho para resolver umas coisas. A senhora fica aqui descansando que eu volto logo. Vai para onde? É surpresa, lembra? Só não demoro muito. Tá bom. Vou aproveitar para organizar melhor as peças do baú, já que vamos negociar elas. Gustavo saiu dirigindo pela estrada de terra em direção ao centro de Divinópolis. Durante o trajeto, fez várias ligações importantes. A primeira foi para a filha de Dona Conceição, que trabalhava numa confeitaria e aceitou fazer um bolo de chocolate especial para buscar em 2 horas. A segunda ligação foi mais complicada. Ele ligou para Marcelo, seu empresário, e pediu para cancelar um compromisso que tinha na quinta-feira à noite em São Paulo. Gustavo, essa reunião é importante. São investidores interessados no novo projeto, Marcelo argumentou. Eu sei, Marcelo, mas surgiu uma coisa mais importante aqui. O que pode ser mais importante que esse negócio? Uma questão pessoal que não posso explicar agora. Remarca a reunião para a semana que vem, por favor. Tá bom, mas você me deve uma explicação. Te explico depois. A terceira ligação foi para sua mãe, em Goiânia. Mãe, a senhora lembra da Dona Domingas? Claro, a mulher que cuidava de você quando você era pequeno. Por quê? Estou aqui na casa dela hoje. É aniversário dela e ela está passando por umas dificuldades. Coitadinha. O que aconteceu? Gustavo contou resumidamente a situação financeira de Dona Domingas e como tinham encontrado uma solução através do artesanato. Que história linda, filho. E como posso ajudar? Queria que a senhora viesse aqui conhecer o trabalho dela. Tenho certeza de que vai gostar das peças. Quando? Agora. Sei que é em cima da hora, mas já estou saindo. Manda o endereço que eu chego em 2 horas. Era exatamente a reação que Gustavo esperava de sua mãe. Ela sempre teve um coração generoso e certamente se emocionaria ao reencontrar Dona Domingas. A quarta ligação foi para Carlinhos, um amigo eletricista de Divinópolis pedindo um favor especial. Carlinhos, preciso que você instale uma campainha nova numa casa aqui no distrito de Pratinha. Campainha? Que história é essa? É para uma pessoa muito especial. Quero que ela tenha uma campainha bonita, daquelas com som musical. Posso fazer hoje mesmo. Que música você quer? Alguma música sertaneja clássica. Algo que lembre casa de interior. Deixa comigo. Por último, Gustavo parou numa loja de materiais de construção e comprou uma placa pequena de madeira com os dizeres Artesanato Dona Domingas, peças exclusivas. Era um presente simbólico para oficializar o novo negócio dela. Quando voltou para Pratinha, encontrou Dona Domingas na sala arrumando cuidadosamente as peças artesanais sobre a mesa.
Ela havia separado tudo por categorias e estava fazendo uma lista escrita à mão de cada item. Nossa, que organização! Ele disse admirado. Aprendi que quando a gente vai fazer negócio tem que ser profissional. Ela respondeu orgulhosa. A senhora aprendeu isso onde? Observando o Sebastião quando ele vendia as verduras da horta na feira. Ele sempre dizia que a apresentação era metade do sucesso. Gustavo ficou emocionado ao ver como ela estava levando a sério a nova oportunidade de trabalho. Dona Domingas, daqui a pouco vai chegar uma visita especial. Quem? Minha mãe. Os olhos dela se arregalaram. Sua mãe? A dona Helena? A senhora lembra dela? Claro que lembro. Mulher mais educada e carinhosa. Mas ela vem aqui fazer o quê? Quer conhecer seu trabalho artesanal. E também matar a saudade da senhora. Dona Domingas correu para o espelho da sala e começou a arrumar os cabelos. Meu Deus, preciso me arrumar direito. A dona Helena sempre foi uma senhora muito elegante. A senhora tá ótima assim. Não. Deixa eu trocar de roupa e pentear o cabelo. Enquanto ela se arrumava, Gustavo organizou as peças na mesa da sala de uma forma ainda mais bonita. Colocou cada item numa posição que valorizasse os bordados e detalhes. 15 minutos depois, Carlinhos chegou com a campainha musical. Era um modelo simples, mas bonito, que tocava uma versão instrumental de Xalana, música clássica do sertanejo. Onde quer que eu instale? Ele perguntou. Ali na frente, ao lado da porta principal. Enquanto Carlinhos instalava a campainha, Dona Domingas saiu do quarto com um vestido florido mais novo e os cabelos arrumados num penteado simples, mais elegante. Ficou linda, Gustavo elogiou. Será que tá bom mesmo? Tá perfeito. A campainha começou a tocar Xalana quando Carlinhos testou o sistema. Dona Domingas se emocionou com o som. Que melodia bonita! É para anunciar as visitas especiais. Gustavo explicou. Pouco depois das 5 horas, uma Civic prata parou em frente ao portão. Era Helena, mãe de Gustavo, acompanhada de uma amiga. A campainha musical anunciou a chegada delas tocando Xalana. Helena entrou no quintal já emocionada antes mesmo de ver Dona Domingas. Domingas! Ela exclamou abrindo os braços. Dona Helena! Dona Domingas respondeu correndo para abraçá-la. O encontro das duas mulheres foi extremamente emotivo. Elas se abraçaram por vários minutos, chorando de alegria e saudade. Deixa eu te olhar direito, Helena disse, segurando o rosto de Dona Domingas entre as mãos. Você continua a mesma mulher doce de sempre. A senhora também não mudou nada. Continua elegante e bonita. Helena apresentou a amiga, Teresa, que era dona de uma loja de decoração em Goiânia. Gustavo tinha planejado essa parte da surpresa também. Teresa veio especialmente para conhecer seu trabalho, Helena explicou. Elas se dirigiram para a sala onde as peças estavam expostas. Teresa examinou cada item com atenção profissional, fazendo perguntas sobre técnicas, tempo de confecção e materiais utilizados. Domingas, seu trabalho é excepcional, Teresa disse após analisar tudo. Tenho uma proposta comercial para fazer. Que tipo de proposta? Dona Domingas perguntou nervosa. Quero fazer uma parceria exclusiva com você. Minha loja se especializou em peças artesanais de alta qualidade e seu trabalho é exatamente o que minha clientela procura. Como funcionaria? Você produziria com exclusividade para minha loja. Eu pago R$300 por cada toalha simples, 600 pelas elaboradas e 400 pelos jogos americanos. Além disso, forneceria todo o material necessário. Dona Domingas olhou para Gustavo com os olhos arregalados. Era uma proposta ainda melhor do que eles haviam imaginado. Aceito, ela disse sem hesitar. Ótimo, vou precisar de pelo menos 6 peças por mês. Consegue produzir essa quantidade? Consigo sim. Gustavo calculou mentalmente. 6 peças por mês, com uma média de R$400 cada, daria R$2.400 mensais. Mais a aposentadoria de 800, Dona Domingas teria uma renda de R$3.200 por mês. Tem mais uma coisa, Teresa acrescentou. Preciso de algumas peças específicas para o Natal. Se conseguir fazer elas até novembro, pago um bônus de 50%. Era mais do que Dona Domingas havia sonhado. Sua vida havia mudado completamente em apenas um dia. A transformação começava agora, e ela nem sabia que ainda havia mais uma surpresa especial esperando por ela
quando o relógio marcasse 6 horas da tarde. Exatamente o horário em que ela nasceu, 62 anos atrás. Enquanto Dona Domingas e Teresa conversavam sobre detalhes da parceria comercial, Gustavo recebeu uma mensagem no celular. Era da confeitaria, avisando que o bolo estava pronto para buscar. "Com licença pessoal", ele disse. "Preciso resolver uma última coisa para completar a surpresa." Helena entendeu o recado e se encarregou de entreter Dona Domingas e Teresa enquanto ele saía. As 3 mulheres continuaram conversando sobre artesanato, trocando experiências e criando uma conexão genuína. Gustavo voltou 20 minutos depois, carregando uma caixa grande da confeitaria. Dentro dela havia um bolo de chocolate de 2 andares, decorado com rosas vermelhas e os dizeres "Parabéns, Dona Domingas, 62 anos." "Gente, olha só o que chegou", ele anunciou entrando na sala. Dona Domingas levou as mãos ao peito quando viu o bolo. "Meu Deus do céu, que coisa mais linda! É seu bolo de aniversário. Bolo de chocolate, como a senhora gostava de fazer para mim quando eu era criança." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela mais uma vez. Em um único dia, sua vida tinha se transformado completamente. Problemas financeiros resolvidos, luz elétrica funcionando, parceria comercial garantida, e agora um bolo de aniversário feito especialmente para ela. "Gustavo, eu não sei nem o que falar", ela disse emocionada. "Não precisa falar nada. Só precisa soprar as velas e fazer um pedido." Helena trouxe pratos e garfos da cozinha, enquanto Teresa acendeu as velas, uma para cada década e 2 extras representando os 2 anos. O ambiente ficou iluminado pela luz dourada das chamas. "Pode fazer o pedido e soprar", Gustavo disse. Dona Domingas fechou os olhos, concentrou-se por alguns segundos e soprou todas as velas de uma vez. Todo mundo bateu palmas e cantou: "Parabéns a você." "Qual foi o pedido?", Helena perguntou. "Não posso contar, senão não se realiza", Dona Domingas respondeu rindo. "Mas posso dizer que já foi meio que atendido hoje mesmo." Eles se sentaram à mesa para comer o bolo. O sabor estava perfeito. Chocolate cremoso, recheio de brigadeiro, cobertura aveludada. Exatamente como os bolos que Dona Domingas fazia para Gustavo na infância. "Sabe o que mais me emociona nesta história toda?", Helena comentou. "O quê?", Dona Domingas perguntou. "Ver como o carinho que você plantou no meu filho quando ele era criança voltou multiplicado hoje. É a prova de que amor sempre retorna." "É verdade", Teresa concordou. "Vocês têm uma conexão muito especial. Dá para sentir o amor genuíno entre vocês." Gustavo olhou para Dona Domingas e viu nos olhos dela a mesma ternura de sempre, agora misturada com uma alegria profunda que há muito tempo não aparecia. "Dona Domingas", ele disse, "posso fazer um discursinho pequeno?" "Claro, meu filho." Gustavo se levantou e olhou para cada pessoa na mesa. "Quando acordei hoje de manhã, não imaginava que este seria um dos dias mais importantes da minha vida. Pensei que estava só passando aqui para matar a saudade. Mas descobri que estava sendo chamado para algo maior." Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos. "A vida inteira, desde que minha carreira decolou, eu me pergunto sobre o propósito real do sucesso que conquistei. Para que serve ter dinheiro, fama, reconhecimento, se não posso usar tudo isso para fazer a diferença na vida das pessoas que amo?" Dona Domingas estava prestando atenção em cada palavra. "Hoje descobri a resposta. O sucesso serve para eu poder retribuir o amor que recebi. Serve para eu poder honrar as pessoas que me ajudaram a me tornar quem sou. Serve para eu poder transformar gratidão em ação." "Que lindo!", Helena murmurou emocionada. "Dona Domingas, a senhora me ensinou valores que nenhuma escola poderia ensinar. Me ensinou o que é amor incondicional, cuidado verdadeiro, simplicidade genuína. Por isso, tudo o que aconteceu hoje não foi favor nem caridade. Foi justiça, foi reconhecimento. Foi amor correspondido." As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de todos na mesa. "E tem mais uma coisa", Gustavo continuou. "Decidi que vou passar mais tempo aqui em Minas, mais perto das minhas origens. Vou comprar um sítio na região e vir pelo menos 2 vezes por mês descansar, renovar as energias e manter contato com essa vida simples que me faz tão bem." "Sério?", Dona Domingas perguntou incrédula. "Sério. E quando eu estiver por aqui, quero sempre passar para tomar um café da tarde com a senhora, como fizemos hoje."
Eu adoraria isso. Então está combinado. A partir de agora, a senhora não vai mais ficar sozinha. Vai ter visitas regulares, vai ter trabalho que valoriza seu talento e vai ter sempre alguém que se importa com ela. Dona Domingas se levantou da cadeira e foi abraçar Gustavo com toda a força que tinha. Obrigada, ela sussurrou no ouvido dele. Obrigada por ter voltado hoje. Obrigada por ter me enxergado. Obrigada por ter me valorizado. Eu que agradeço, ele respondeu, por ter cuidado de mim com tanto carinho, por ter me ensinado o que realmente importa na vida, por ter me mostrado que sucesso sem amor não vale nada. Quando se separaram do abraço, o sol já estava se pondo no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Era quase 6 horas da tarde, exatamente o horário em que Dona Domingas havia nascido 62 anos atrás. Olha que pôr do sol lindo, Helena comentou apontando para a janela. É o céu comemorando o aniversário da Dona Domingas, Gustavo disse. Teresa se levantou para ir embora, prometendo voltar na semana seguinte para buscar as primeiras peças encomendadas. Helena também se preparou para partir, mas não antes de marcar um almoço em família com Dona Domingas no fim de semana seguinte. Depois que as visitas foram embora, Gustavo e Dona Domingas ficaram sozinhos no quintal, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu. Gustavo, ela disse, posso te contar qual foi meu pedido no bolo? Pode. Pedi para nunca mais me sentir sozinha e abandonada, e para ter a chance de ser útil de novo, de sentir que minha vida ainda tem propósito. E o pedido já foi atendido. Foi mesmo. Em um dia só, minha vida inteira mudou de direção. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a paz daquele momento. Gustavo sabia que precisaria ir embora logo, mas não queria que aquele dia especial terminasse. O final surpreendente chegava, trazendo uma descoberta que nenhum dos dois esperava, e que selaria para sempre a conexão especial que sempre existiu entre eles. Era quase 8 horas da noite, quando Gustavo se preparou para ir embora. Dona Domingas insistiu em embalar um pedaço do bolo de aniversário para ele levar, além de algumas goiabas colhidas no quintal. Para você não esquecer do sabor da roça, ela disse, entregando uma sacola com as frutas. Como se eu fosse conseguir esquecer este dia, ele respondeu. Eles caminharam juntos até o portão. A campainha musical havia tocado várias vezes durante a tarde, anunciando as visitas especiais, e agora a casa estava em silêncio novamente. Gustavo, Dona Domingas disse parando antes de chegar ao portão. Tem uma coisa que eu nunca te contei. Que coisa? Quando você era pequenininho, nos primeiros dias que ficou aqui em casa, você chorava muito de noite. Sentia saudade dos seus pais. Eu lembro vagamente disso. Uma noite você estava chorando muito e nada conseguia te acalmar. Aí eu te peguei no colo e comecei a cantar uma música que minha mãe cantava para mim quando eu era criança. Que música? Xalana. A mesma que toca na campainha que você mandou instalar hoje. Gustavo parou de caminhar, surpreso com a revelação. A senhora cantava Xalana para mim quando eu era criança? Cantava sim. E você se acalmava na hora, dormia como um anjo. Eu cantei essa música para você durante os 4 anos que você ficou aqui. Não é possível, ele disse emocionado. Por que você escolheu justamente essa música para a campainha? Ela perguntou curiosa. Gustavo ficou em silêncio por alguns segundos, processando a coincidência incrível. Eu não sei. Na hora de falar com o Carlinhos sobre que música colocar, Xalana foi a primeira que veio na minha mente. Pensei que era só porque é uma música clássica do sertanejo. Mas não foi só isso, Dona Domingas disse sorrindo. Foi sua memória afetiva. Mesmo sem lembrar conscientemente, você guardou essa música no coração. A descoberta mexeu profundamente com os dois. Era como se o universo tivesse conspirado para que aquele dia fosse ainda mais especial. Canta para mim, Gustavo pediu. Canta como cantava quando eu era criança. Dona Domingas começou a cantar baixinho, com a mesma voz doce de sempre. Xalana, Xalana, sem rumo vai navegando. A voz dela estava um pouco mais frágil devido à idade, mas mantinha a mesma ternura de quando ele era criança. Gustavo fechou os olhos e conseguiu, pela primeira vez em mais de 20 anos, lembrar claramente daqueles momentos de acolhimento e carinho. Nossa, ele sussurrou quando ela terminou. Agora eu lembro. Lembro de você meninando, cantando essa música,
me fazendo dormir tranquilo. Você era uma criança muito especial, sensível, carinhosa. Eu já sabia que ia se tornar alguém importante. Como sabia? Porque você tinha luz nos olhos. Mesmo sendo pequenininho, tinha uma bondade natural que tocava todo mundo que conviveu com você. Gustavo abraçou Dona Domingas mais uma vez, agora entendendo que a conexão entre eles era ainda mais profunda do que imaginava. Obrigado, ele disse. Obrigado por ter plantado em mim essas memórias de amor e cuidado. Obrigado por ter sido meu porto seguro quando eu mais precisei. Obrigado você por ter voltado hoje. Por ter me lembrado que eu ainda tenho valor, ainda posso ser útil, ainda mereço carinho. Quando chegaram ao portão, Gustavo parou e olhou para a plaquinha que havia instalado. Artesanato Dona Domingas, peças exclusivas. A partir de amanhã, a senhora é oficialmente uma empresária, ele disse. Uma empresária de 62 anos que ainda está aprendendo. Ela riu. A idade não importa. O que importa é o talento e a disposição para recomeçar. Gustavo entrou na caminhonete e ligou o motor. Dona Domingas ficou no portão acenando para ele. Volta logo, ela gritou. Volto sim, prometo que volto. Ele começou a se afastar devagar, olhando pelo espelho retrovisor. Via Dona Domingas parada no portão, iluminada pela luz da lâmpada que voltou a funcionar, aceando até a caminhonete desaparecer na curva da estrada. Durante o trajeto de volta para Goiânia, Gustavo refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Em um único dia, sua vida também havia mudado. Redescobriu o valor das coisas simples, reconectou-se com suas origens e entendeu que o verdadeiro propósito do sucesso é poder retribuir o amor recebido. Decidiu mesmo comprar um sítio na região e passar mais tempo ali mantendo contato regular com Dona Domingas e com aquela vida que o fazia sentir-se completo. 3 meses depois, Dona Domingas estava produzindo 8 peças por mês para Teresa, ganhando mais de R$ 3.000 mensais. Sua casa estava sempre organizada e iluminada. A campainha musical tocava Xalana várias vezes por semana, anunciando visitas de clientes, amigas e principalmente de Gustavo, que cumpriu a promessa de visitá-la regularmente. A história se espalhou discretamente pela região, mas não da forma sensacionalista que Jonas esperava. Tornou-se uma lenda local sobre gratidão, amor e segunda chance, inspirando outras pessoas a valorizarem os talentos que tinham escondidos. Jonas nunca mais apareceu por ali, provavelmente frustrado por ter perdido a oportunidade de comprar a casa por valor baixo. E Dona Domingas nunca mais se sentiu sozinha. Descobriu que, além de ter reconquistado a independência financeira, havia ganho uma família estendida. Gustavo, Helena, Teresa e outros clientes que se tornaram amigos. No primeiro dia de outubro do ano seguinte, quando Dona Domingas completou 63 anos, a festa foi na casa nova que Gustavo havia comprado na região. Dezenas de pessoas compareceram para celebrar a vida da mulher, que se tornou símbolo de dignidade e recomeço. Gustavo cantou Xalana para ela, acompanhado de violão na frente de todos os convidados. Era sua forma de homenagear publicamente a mulher que lhe ensinou o valor do amor incondicional e que, sem saber, plantou em seu coração uma das canções mais importantes de sua memória afetiva. E assim, termina a história real de como um encontro casual em uma terça-feira de outubro transformou 2 vidas e provou que gratidão, quando transformada em ação, tem o poder de criar milagres cotidianos que duram para sempre. Que história tocante! Gustavo Lima e Dona Domingas nos mostraram que gratidão e amor verdadeiro transformam vidas. Essa ex-babá de 62 anos provou que nunca é tarde para recomeçar. Se essa história emocionou seu coração, deixe seu comentário contando o que sentiu. Aperte o curtir, se inscreva no canal e compartilhe com suas amigas. Que Deus abençoe e proteja você e toda a sua família sempre.